Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Pessoal, estou aqui com o manual da Consul para atender esse equipamento aqui, ó, Split High Wall Inverter. Então nesse manual vem trazendo todos os códigos de erro para atender esse modelo. Entretanto, pessoal, quando o equipamento apresenta um erro, ele fica parado e não aparece esse código aqui, ó, que é, por exemplo, aqui nesse caso é o 1, é o 2, né, e tem vários outros códigos, né? Então o número do código de erro não aparece no visor logo de cara. Você precisa fazer um procedimento antes. Então aqui diz assim, ó, pressione 4 vezes o botão sono do controle remoto e os seguintes códigos de erro aparecerão no display. Então vamos ver um exemplo na prática. Aqui nós temos um equipamento que apresentou um erro, o equipamento parou de funcionar e ficou estático nessa temperatura que está no visor. Porém, o equipamento não está funcionando. Então, para saber qual é o erro que esse equipamento está apresentando, então o que nós temos que fazer? Pegar o controle remoto, posicioná-lo, apertar 4 vezes o botão sono e aguardar um instante que o equipamento vai fazer a leitura e aí ele vai apresentar o erro. Nesse caso aqui é o código de erro 36, tá? Que significa que é falha de comunicação entre a condensadora e a evaporadora. Tá, pessoal? Então praticamente é assim que você descobre o código de erro dos equipamentos da Consul para esse modelo Split High Wall Inverter. Pessoal, para o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o código de erro 33, que tem como tema, ó, problema no sensor de temperatura ambiente da unidade interna, que é lá na evaporadora. E aqui fala assim, ó, teste a relação de resistência dos sensores da unidade interna, de acordo com a tabela de dados. Se o valor do sensor está dentro do especificado, então desplugue e plugue o conector do sensor, ou seja, verifique as conexões dos plugs desses sensores. E 3, se a conexão não tiver problema, mude a placa, ou seja, troque a placa da unidade interna. Então, vamos falar um pouco sobre esse erro aqui. Então, pessoal, quando o manual fala sensor de temperatura ambiente, esse sensor, na realidade, é aquele sensor que fica na evaporadora, ali na parte frontal. Quando você levanta aquela tampa branca daquela parte interna que fica dentro do ambiente, você vai ver que tem um sensor preso bem ali na frente. Aquele sensor é ele que está pegando o sinal ali da temperatura ambiente e enviando para a placa. Tá? Então, se esse sensor estiver descalibrado ou aberto, ou seja, não passar nenhuma corrente ou estiver em curto-circuito, então ele vai dar esse erro e não vai funcionar. Tá? Ele vai ficar dando esse erro aí, porque ele precisa desse sensor para poder fazer os cálculos, para mandar o sinal correto, para que a placa possa ligar o compressor e fazer o equipamento funcionar de forma adequada. Então ele precisa desse sensor, tá ok? Sem sensor é como se o equipamento ficasse cego, sem referência. Então, quando dá o erro é porque esse sensor deu problema. Então o que você precisa fazer? Você tem que chegar, tirar esse sensor da placa e fazer as medições. Geralmente no manual da placa tem a medida desse sensor. Alguns são de 15 kΩ, outros são de 10, outros são de 5, então você vai ter que ver qual que é aí no manual elétrico dessa placa para ver qual que é o que vem de fábrica, que está recomendando para esse sensor que é o recomendado pelo fabricante. Vamos imaginar que ele seja de 10 kΩ, tá? Então é só você fazer a medição e você vai ter que encontrar esse valor. Lembrando que os 10 kΩ, geralmente ele é calibrado para dar esse valor a temperatura de 25 graus Celsius aproximadamente. Então, esses sensores eles têm uma tabela, tá? À medida que a temperatura ambiente aumenta, os valores tendem a diminuir de resistividade, tá? E se a temperatura diminuir, esses valores de resistividade tendem a aumentar. Então isso vai depender muito do sensor que você está trabalhando aí. Tá? Mas tem uma tabela que dá para você ter uma referência, tá ok? Então, pessoal, tem que dar próximo do valor conforme a tabela. Então, se por acaso estiver totalmente fora, por exemplo, um sensor aberto, ele não passa corrente nenhuma. Então você vai fazer a medição, praticamente vai dar zero. E se ele estiver fechado ou em curto, então o que vai acontecer? Ele vai dar uma resistividade muito alta. Por exemplo, é 10 kΩ, de repente dá 500, dá 100, dá 200. Então, ou seja, está muito alto. Então é como se estivesse em curto. Ele não vai funcionar. Então, pessoal, é isso. Se por acaso você tiver o erro, o sensor de temperatura, é só remover esse sensor e comprar um outro e conectar na placa. O problema é para estar resolvido. Eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e eu aguardo você para o próximo vídeo. Até mais!